Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de agosto de 2024. Kursk pode significar a queda do ditador russo Vladimir Putin. E também eu vou falar alguma coisa interessante que ultimamente a gente fala mais sobre Kursk, o que está acontecendo no teatro de operações, não na Rússia, que Kursk é a Rússia, mas lá no teatro de operações da Ucrânia. Vocês vão gostar de saber as novidades. Conto com vocês. Assistam o vídeo até o final e conto com vocês também, inscrevam-se no canal. Fortaleçam o canal, que é muito importante, não só para vocês que vão receber as notificações sempre que sair um vídeo, mas também para toda a comunidade que está inscrita, que vão nos motivar a fazer cada vez vídeos melhores. Muito obrigado. Em Kursk, os desenvolvimentos que aconteceram nesse final de semana, muito importantes. Como eu tinha dito, na região de Kursk tem duas pontes, basicamente, e a Ucrânia destruiu a primeira ponte há 2 dias atrás. E ontem, no domingo, ela destruiu a segunda ponte, que era de uma capacidade de peso, de tonelagem menor do que a primeira que foi destruída. Enquanto isso, as tropas que estavam sitiadas lá continuam sitiadas. A Ucrânia deixou elas cercadas, sitiadas, e não as está atacando, até para evitar baixas do lado ucraniano. Ela vai vencê-los pelo desgaste. E ainda existe uma ponte móvel, mas essa ponte móvel é para passar equipamento leve e poucas pessoas. Eu acredito que talvez a Ucrânia destrua essa ponte móvel. Ponte móvel é uma ponte construída sobre lanchões ou pontões, né? Não sei se estou falando o termo certo, pelos batalhões russos de engenharia militar. Mas ela não vai ficar ali, a Ucrânia vai removê-la ou com bombas, com drones, com mísseis, sei lá, certamente. Então foi um grande ganho, uma vitória para a Ucrânia, essa destruição dessa segunda ponte na província de Kursk. Agora eu acho que a derrota pior que a Rússia teve em Kursk, nesse final de semana, foi o fato dela perder uma brigada de fuzileiros navais que ela retirou do teatro de operações na Ucrânia. É a brigada número 810. Essa brigada ela foi derrotada, ela foi destruída, parte dela, grande parte dela, e o restante das tropas renderam-se para a Ucrânia. E hoje já estão a caminho, ou já estão na Ucrânia como prisioneiros nos campos de prisioneiros. E todo o alto comando da brigada, desde o general comandante, os coronéis, majores, todo o staff, né, e os comandantes das unidades, dos batalhões de fuzileiros, foram presos, né? Nessa rendição das tropas, eles acabaram sendo presos pelos ucranianos também e foram levados para a Ucrânia, todos eles, ou seja, toda a oficialidade. É uma grande vitória para a Ucrânia isso, porque uma brigada é uma unidade muito grande de tropas, né? E fuzileiros navais, esses normalmente são tropas de elite, eu não digo em todos os países, mas em países que têm essa importância militar e querem ter um papel estratégico militar do mundo, tanto paraquedistas do exército quanto fuzileiros navais são soldados profissionais, portanto, são tropas de elite. Enquanto isso, o Putin claramente mostra que não tem força, não tem exército para fazer frente aos ucranianos na província de Kursk. E mesmo segundo observações do Instituto de Estudos da Guerra, a sigla é ISW em inglês, porque o nome é original em inglês, o que eu estou falando já é traduzido, diz que as tropas que o Putin já enviou, que chegaram em Kursk para fazer frente à ofensiva ucraniana, são insuficientes para tirar os ucranianos da província de Kursk, apesar de eles terem um número ligeiramente maior do que os ucranianos, porque a maioria das tropas que estão lá são tropas de recrutas. Inclusive, ele mandou tropas de Kaliningrado, que é um exclave russo, é fora da Rússia, fica de frente para o Mar Báltico, e até o final da
Segunda Guerra Mundial, aquilo era a Alemanha. Então, Kaliningrado, ele tinha um outro nome em alemão, que eu não me lembro, vieram tropas de lá, sem nenhuma experiência em combate, e o que eles chamam de conscritos. Conscritos são os recrutas, sem nenhuma condição, de fato, de fazer frente ao experiente exército ucraniano que está naquela região. E também o próprio Instituto para Estudos da Guerra diz que o que foi retirado do teatro de operações da Ucrânia é muito pequeno o número, porque o ditador russo, na minha opinião, deve estar com um dilema. Se ele retira um número maior que precisa para fazer frente em Kursk, ele poderá perder na Ucrânia, porque a Ucrânia com certeza vai tentar retomar. Essa era uma das estratégias da Ucrânia, de deslocar o exército que está em solo ucraniano. E ele, com isso, não tirou. Aí, só que se ele não tirar, ele vai ter um dilema. Os ucranianos não vão sair de lá ou não vão querer negociar nem rendição, nem paz, nem cessar-fogo, porque eles vão estar firmes, embasados lá na sua posição em Kursk. Deixa o ditador russo, que é quem toma as decisões, ainda é ele que toma as decisões, vão deixá-lo numa posição muito difícil. Eu disse que ainda é ele que toma as decisões, por quê? Porque eu acho que ele está numa posição complicada. Eu não tenho nenhuma dúvida, os russos, né, a elite russa não admite que a Rússia seja invadida. Essa é uma invasão estrangeira, a primeira depois da Segunda Guerra Mundial, há mais de 60 anos. Então, que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que estavam lá os alemães. E é a primeira vez que foi invadido e está lá, e a elite russa já fala que tem que tirar os ucranianos de lá. Existe uma revolta. Agora, fizeram uma pesquisa para o povo de Kursk, que está em Kursk, que não foi evacuado, que eles culpam, o que está acontecendo, culpam o Putin. E dizem que estão sendo bem tratados pelos ucranianos. Existem algumas famílias que se auto-evacuaram, e eles fugiram deixando as pessoas inválidas, velhos, pessoas que não têm condições de locomoção, abandonaram. E as tropas ucranianas estão cuidando dessas pessoas, dando alimentação, está fazendo uma boa imagem dentro da província de Kursk, ao contrário do que os russos criminosamente fizeram na Ucrânia. Os ucranianos não estão estuprando ninguém, não estão prendendo e torturando, não estão assassinando ninguém, não estão levando criancinhas para serem criadas, russas, para serem criadas por famílias ucranianas. É um tratamento todo diferente. A Ucrânia age diferentemente, é um outro povo, não é esse povo ainda do tempo da Idade da Pedra que os russos são. Mas aí eu acho que o Putin está em perigo, porque se ele não tirar os ucranianos, ou ele chegar a um acordo com os ucranianos por causa de Kursk, ele corre o risco de acabar não sendo mais o ditador número 1 da Rússia, ou o presidente da Rússia. Podem afastá-lo do poder, ele pode sofrer alguma espécie de golpe, como eu já falei na vez passada, e como eu estou acompanhando a situação bem de perto, eu tenho praticamente certeza de que isso acontecerá. Não sei se não vai ser amanhã, nem depois de amanhã, mas não vai ser num período muito longo de tempo, se ele não tomar uma decisão que resulte na saída dos ucranianos da Rússia, e talvez para isso ele tenha que fazer uma troca. Eu quero reportar também a vocês alguns desenvolvimentos no teatro de operações que faz alguns dias que a gente não fala, depois que ocorreu essa invasão ucraniana, essa ofensiva ucraniana dentro da Rússia em Kursk. Houveram hoje, em toda a frente de operações ucranianas, 81 ataques dos russos. O que isso significa? Olhem o número, e lembram quando eu noticiava que eram 100 e tantos, 150 confrontos, 130, ou seja, era um número muito grande. E diminuíram, mesmo com a saída pequena das tropas russas, no geral, esses confrontos diminuíram. Eu vou colocar agora nas principais localidades os confrontos que são os ataques da Rússia contra a Ucrânia. Em Pokrovsk, que hoje é a região mais cobiçada, Chasiv-Yar já passou para não sei que lugar, lá para trás da fila. Hoje eles querem Pokrovsk, uma cidade que antes da guerra tinha aproximadamente 65 mil habitantes, né? E hoje a Ucrânia já tinha mandado todo mundo sair, se tiver tem uns 2, 3 mil, mas a Ucrânia falou que quem não sair eles vão tirar, né? Mas eles tentaram, em 5 localidades que eles têm que pegar antes para chegar a Pokrovsk, eles tentaram 24 ataques
em Pokrovsk. Foram repelidos em todos eles, né? E na região de Pokrovsk é onde os russos tiveram o maior número de baixas. Ontem, no domingo, tiveram 230 soldados, 230 militares mortos nessa região, né? Tiveram também em Kramatorsk 15 ataques em 4 localidades, todas repelidas. Em Kharkiv tiveram 6 ataques, todos repelidos. Tiveram ataques em Volchansk, né, que é lógico, né, tentaram chegar, não sei porque eles fazem esses ataques, que eles não saem do mesmo lugar e morre um montão de gente deles. E os ucranianos na defensiva têm levado a vantagem. Em Toretsk, que fica também no leste, eles atacaram, para chegar em Toretsk, eles precisam passar por algumas vilas. Nesses 15 ataques, atacaram 4 vilas que também não tiveram sucesso. Ou seja, em Kupiansk fizeram 9 ataques contra 3 vilas, estão ainda na mesma distância de Kupiansk que estavam há 6 meses atrás. Em Liman, 11 ataques em 6 localidades, ou seja, estão tendo perdas violentas, perdas muito fortes, mas a ignorância, a incompetência das tropas russas, aliada à incompetência mental, à incompetência moral do ditador russo, estão continuando a ter todas essas baixas. Teve também, quero relatar, perdas russas no dia 18, né, que é até onde eu tenho fechado. Número de baixas de militares, 600.520 militares que não vão mais participar da vida normal dos humanos, porque foram baixas, mais de 600 mil baixas já são, 600.520. 8.115 tanques de guerra destruídos, 16.487 blindados, 367 aviões militares, 328 helicópteros de combate, 17.127 sistemas de artilharia, 1.162 sistemas Buk, que são aqueles sistemas que vão em cima de caminhões com muitos foguetes em cima, não é muito grosso, ou seja, eles lançam, se não me engano, são 24 foguetes e lançam um já atrás do outro de uma maneira muito rápida. Tudo isso destruído. A Rússia está perdendo a guerra, o ditador não quer reconhecer porque é teimoso. E acho que isso pode complicar a posição no poder dele e ele terá que sair. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários e eu conto com você. Inscreva-se, preciso de você inscrito no canal. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para a humanidade. Tenham uma ótima semana. Muito obrigado.